pessoal, bom dia. Agora, pessoal, eu já terminei o Holodomor, o Holocausto Esquecido, e agora eu vou narrar o epílogo, né? Epílogo. No começo de maio, a nossa vila se tornara um lugar desolado, com o horror espreitando em todas as casas e em todos os quintais. Nós nos sentimos abandonados pelo mundo todo. A estrada principal, que havia sido a artéria para o tráfego e o centro da vida, na vila, estava vazia e coberta de ervas daninhas e grama. Raramente se via lá seres humanos e animais. Muitas casas estavam dilapidadas e vazias, com buracos abertos onde estariam as janelas e os pórticos. Os proprietários haviam morrido, sido deportados para o norte ou saído da vila em busca de comida. Outrora, essas casas eram circuncidadas de celeiros, estábulos, cercados para o gado, pocilgas e cercas. Agora só podiam ser vistos os restos dessas estruturas. Elas haviam sido desmontadas e usadas como lenha. Nem mesmo as árvores haviam sido preservadas da destruição completa. Os salgueiros, uma visão comum nas vilas ucranianas, estavam desnudados, privados de seus ramos. Quase que não sai, né? O corte dos seus pesados troncos foram uma tarefa excessivamente pesada para os moradores esfomeados, e por isso eles agora se perfilavam ao lado das estradas, como monumentos à batalha entre o frio inverno e os moribundos. As árvores frutíferas tiveram o mesmo destino. Metade dos famosos pomares ucranianos haviam sido destruídos e usados para o aquecimento. Os que sobraram estavam florescendo. Ainda era possível ver as flores das cerejeiras, dos damasqueiros e as flores de outras árvores. Mas nesta primavera o florescimento foi diferente. Nos pátios, quintais, jardins e por todos os lados à volta das casas dos moradores, o chão estava perfurado com buracos abertos, lembretes das buscas da Comissão de Aprovisionamento do Pão por, entre aspas, produtos alimentícios escondidos. A vila se parecia com uma cidade fantasma. Era como se a peste negra a houvesse atravessado, silenciando as vozes dos moradores e os ruídos dos animais e das aves. A quietude mortal parava como uma mortalha. Os poucos animais domésticos que sobreviveram miraculosamente à fome eram encarados como espécimes exóticos. No fim de maio de 1933, a fome amainou. Acabou a inanição em massa. Verduras e frutas estavam disponíveis em abundância para todos os que fossem capazes de sair e procurar por eles. Além disso, as autoridades precisavam de trabalhadores para as fazendas e elas não tinham outra escolha senão a de fornecer aos membros que trabalhavam no Koloshop rações alimentares suficientes para sustentar as suas existências. Assim, os moradores que ainda conseguiram ficar de pé, por mais que estivessem insensíveis, oprimidos e exauridos pela fome, faziam o melhor que podiam para chegar ao Koloshop e ganhar as suas rações de comida, um pedaço de pão e uma concha ou duas de um pouco de trigo sarraceno ou de papa de panhaço. Aqueles que não eram capazes de trabalhar eram entregues à misericórdia dos seus parentes ou amigos, contanto que houvessem sobrevivido. Eu tive sorte. Apesar da minha miséria e da exaustão causada pela fome, o meu sonho de obter uma educação superior nunca me deixou. E por causa deste ímpeto que me levava a buscar uma educação mais avançada, eu consegui escapar da vila para sempre. Assim, faminto como estava e vivendo uma pobreza absoluta em meio aos cadáveres dos fazendeiros e de suas famílias, eu vinha, no entanto, fazendo o máximo possível para completar a minha educação secundária. Ensino médio, né, pessoal? Naquela época, a nossa vila tinha uma escola com um programa de 9 anos de educação, que combinava 4 anos de escola elementar com 5 anos de escola secundária. Essa escola preparava os estudantes para a educação superior.
Em 1933, eu estava no meu último ano e esperava que a nossa formatura ocorresse em junho. Mas muitos dentre os integrantes da classe que estava prestes a se formar jamais chegaram a ver os seus diplomas. Com a investida da fome em larga escala, o número dos nossos alunos diminuiu vertiginosamente. Alguns morriam de fome, alguns deixavam a escola e iam vasculhar os campos em busca de comida. Outros mais conseguiam migrar para outras partes da União Soviética, e especialmente para a Rússia, onde não havia fome. Muitos foram deportados na companhia das suas famílias para localidades longínquas, para o exílio. Como consequência, no começo de março, a nossa escola foi fechada e aqueles poucos entre nós que ainda perseveravam tinham de cuidar de si por conta própria. Mas, a despeito de todas as probabilidades adversas, eu não estava disposto a desistir dos meus sonhos. E a minha persistência foi coroada de êxito. Fui aceito na escola secundária da vila vizinha e me formei no fim de junho. Esse foi um ponto de virada na minha vida. Foi então que decidi fugir. Não consigo me lembrar da data com exatidão, mas continua sendo o dia mais importante da minha vida. Uma noite, com um pedaço de pão num saco e 5 korbovantes, que é a moeda, viu, pessoal? Era a moeda, era uma unidade monetária de circulação intermitente na Ucrânia, durante o período soviético, né? Agora, né? Oh, meu Deus, não consigo, tá. Né? Uma noite com um pedaço de pão num saco e 5 korbovantes ou rublos, menos de $1, no meu bolso, vestido com calças remendadas e uma camisa de um tamanho maior do que o meu, e descalço, escapei sorrateiramente da vila em direção à sede do condado. Lá, segundo eu tinha ouvido falar, haviam sido abertos cursos preparatórios para o nível universitário para aqueles que possuíam diplomas da escola secundária. A sorte me acompanhou com o auxílio de algumas pessoas generosas. Fui admitido nos cursos. Depois de concluí-los, acabei por me matricular na escola de pedagogia. Eu me formei em 4 anos e comecei a minha carreira como professor em escolas secundárias. Então, irrompeu a Segunda Guerra Mundial. Eu me tornei um soldado e acabei sendo tomado como prisioneiro de guerra pelos alemães e confinado no Stalag 3, na Alemanha. Depois que a guerra acabou, ciente de que todos os prisioneiros de guerra soviéticos eram declarados desertores e traidores em cumprimento a uma ordem de Stalin e que podiam se ver diante de um pelotão de fuzilamento, e também por causa do meu desejo de viver no mundo livre, decidi permanecer na Alemanha Ocidental como uma pessoa deslocada da sua origem. E, posteriormente, emigrei para os Estados Unidos, onde encontrei o meu novo lar. A minha mãe e o meu irmão, que sofreram comigo, que partilharam comigo o seu último pedacinho de pão e aos quais eu devo a minha sobrevivência, permaneceram na vila. Eles não tinham uma outra escolha, senão a de continuar trabalhando na fazenda coletiva. A Segunda Guerra Mundial nos separou, e o que lhes aconteceu depois eu não sei. Então, pessoal, aqui termina, né, o relato, né, de Miron Dolot, que na verdade Miron Dolot é um pseudônimo. Na verdade o nome dele era Simon Starov, né? Depois eu vou ler a nota do autor para vocês. Aqui termina o relato, esse relato aqui que me fez chorar muito, muito mesmo, pessoal. Mais uma vez, pessoal, eu agradeço a todos vocês que não sei quando, um dia, eu espero que seja em breve, vai chegar aqui nesse canal e vai me ajudar. Eu peço, desde já, vocês compartilhem, se inscrevam no canal, me deem essa força, porque é o que eu preciso, né? Porque eu continuo com o desejo de seguir
narrando livros. Então eu terminei aqui este livro, que é um acontecimento assim tenebroso. Esse sobrevivente conta os horrores que ele viveu na Ucrânia entre 1932, né? Na verdade, entre 1929 e 1933. É terrível esse acontecimento, e conforme a gente vai lendo, igual hoje, por exemplo, eu estou finalizando esse capítulo, nós estamos em maio, hoje é dia 20 de maio de 2022, já estamos no frio, muito frio mesmo, o inverno nem começou, nós não temos neve, e poxa vida, você não tem como, né? É aconchegante você estar na sua casinha, seja ela como ela seja como for, você está no aconchego do seu lar, né? Mesmo que não tenha muita coisa, mas um prato de sopa, uma comida, é tão aconchegante, por mais simples que seja, né? E isso, às vezes não, por vezes, a maioria das pessoas não dão valor. Mas eu tenho certeza que quando você terminar de ouvir o relato desse sobrevivente, como a gente valoriza, e mais do que isso, a gente valoriza a nossa liberdade. Então, essa é a maneira que eu encontrei de colaborar para que o conhecimento chegue às futuras gerações. Eu já falei antes em outros vídeos, e assim, o meu intuito é de realmente levar o conhecimento. Eu tenho livros na minha casa, também não conhecia, eu vim conhecer agora, não sabia nem que existia. Eu vivi 50 anos na minha vida sem saber que houve que esse episódio aconteceu na Ucrânia, então, que é muito escondido. Para você ver, eu vivi 50 anos sem saber que isso aconteceu, porque isso aqui não é mostrado, porque na verdade as pessoas são levadas a acreditar que o comunismo é bom, que o socialismo é a coisa maravilhosa, mas não é verdade. A gente precisa trazer esse conhecimento à tona. A gente precisa trazer a verdade, a verdadeira face. Muitos que estão ingressando hoje, muitos que estão nas escolas, na sala de aula, nesse exato momento, quantos alunos não estão sendo convencidos de que o socialismo é uma coisa boa, de que o capitalismo é ruim, de que o Estado tem que dar tudo para você? Não, a gente precisa mudar isso, porque vai se levar muito tempo até essa geração. Eu costumo dizer aqui na minha casa, 40 anos para baixo, essa geração já não tem muito mais o que fazer, porque é difícil você mudar o pensamento de uma pessoa de 40, de 50 anos. Então, assim, a nossa preocupação, eu tenho filho de 10 anos, tenho filho de 21 anos, eu pretendo ter netos, então é uma preocupação mesmo do que nós vamos deixar para os nossos filhos. O que será? Olha, observem à sua volta, a escola, a televisão. Na minha casa, a gente não assiste televisão assim, já tem mais de 10 anos, e não faz falta nenhuma para a gente. Então, é isso, pessoal. Eu peço mais uma vez, eu agradeço. Eu sei que até o momento não tenho inscritos, não tem engajamento, não tem compartilhamento, mas eu tenho paciência, em algum momento vai acontecer. O importante é que eu estou colocando esse conteúdo, e ele está aí. Uma hora ele vai ser encontrado por alguém que deseja aprender, deseja obter esse conhecimento, e isso vai assim impactar a vida da gente, porque impactou a minha. A gente não pode viver o dia a dia só comendo, bebendo, dormindo, acordando, trabalhando, não. A gente precisa se reunir com nossos familiares, a gente tem que ter preocupação com o que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Nossa descendência, explicar e contar o que o comunismo faz, porque você não vai ver isso em lugar nenhum, muito pelo contrário, você vai ouvir e ver que o comunismo é a coisa mais linda.
Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Eu agradeço. Eu agradeço os futuros inscritos que hão de aparecer. Em nome de Jesus. Amém.